Olá, meus irmãos, estamos de volta com o programa Caminho e Verdade, trazendo a mensagem do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Um hino maravilhoso. E vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia em Tua presença. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo alimento diário. Te agradecemos por nossa família, por todos os irmãos que professam a mesma fé em Jesus Cristo. Oramos, Deus, pelos irmãos que acompanham a Tua mensagem através da programação diária desta rádio, da Rádio Voo Livre. Oramos pela vida, pela família e pelo ministério do teu servo, o pastor Sidney. Oramos por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o chamado do Senhor. Oramos, Senhor, também pelos excluídos, pelos que se encontram em uma situação de vulnerabilidade social, física e espiritual. Oramos por nossa nação, pelos governantes. Oramos por cada irmão espalhado em todo o mundo. Oramos pelos que se encontram acometidos de alguma enfermidade nos hospitais, em suas casas ou até mesmo nas ruas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Meus irmãos, a palavra de hoje, o texto base da mensagem foi extraído do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. E se eu pudesse intitular essa mensagem, eu poria: sejam fecundos para o reino. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 23, diz: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu, fez lodo e passou nos olhos, pôs as mãos e perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, os vejo como árvores que andam. Depois Jesus colocou a mão outra vez sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele viu a todos abertamente. Amém, meus irmãos? Quando eu estava lendo essa passagem, o que me chamou a atenção foi aqui no verso 24, que diz: Vejo homens, eu vejo os homens, eles parecem árvores, mas estão andando. Essa foi a declaração do cego para Jesus. Mas aqui surgiu uma incógnita, uma pergunta intrigante no meu coração. Será que Jesus, após impor as mãos nos olhos do cego, pela primeira vez ele falhou? Será que não houve cura? Será que faltou o poder de Jesus, o poder de Deus, quando foi curar esse cego? Será que a sua fé vacilou? Será por isso que Jesus teve que repetir essa operação, essa intervenção? Eu fiquei pensando. Ou será que o Mestre quer nos ensinar algo aqui, meu irmão? Vejo homens como árvores que andam. Foi essa a declaração do homem que estava sendo curado. Mas observem, a Bíblia está repleta de passagens onde Deus compara-nos como árvores. Ele nos relaciona como árvores. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bons frutos.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada. Ora, se Deus é Deus, nós conhecemos todo o seu poder que é expresso na Bíblia Sagrada. Ele nunca falha. Ele tem propósito em todas as coisas. O Senhor Jesus, ele veio para cumprir o desejo do Pai. O fato do homem ter dito, vejo homens como árvores, e Jesus novamente ter imposto a mão nele, certamente é uma mensagem ali oculta, subliminar para nós. Olha o que o Senhor disse para Jó. Ele pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? E quem pôs as medidas? Quem foi que escondeu o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem são meus conselheiros? E a lista segue, meu irmão, não para por aqui. Mas por que o Senhor fez esse paralelismo? Ora, Deus não falha. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Isso para que nós possamos tentar imaginar a grandeza do nosso Deus. A grandeza, a sabedoria, a inteligência de Deus são insondáveis. São incompreensíveis a nós humanos. É tão inimaginavelmente alta que seria impossível entender o seu amor não fosse pela sua graça e misericórdia. Ele busca nos falar de forma que possamos entender. Essa é a questão. Assim como nós falamos com uma criança pequena, e até muitas vezes mudamos o tom, a maneira de falar, de uma forma até engraçada, para chamar sua atenção, achando que ela vai nos compreender. Não é assim mesmo que a gente faz com os bebezinhos? A gente fala até engraçado. Mas vejam só o que ele diz em João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todos os ramos não dão fruto. Todos os ramos que não dão fruto ele corta, embora estejam em mim. Pare para pensar. O Senhor mesmo se compara a uma árvore, a uma videira. Mas ele diz que ele é a videira verdadeira. Então a gente pode entender que existe videira falsa. E o seu pai é o que toma conta de tudo, da terra, é o que dá o crescimento. Aqui ele diz: todos os ramos que dão frutos, que não dão frutos, ele corta, mesmo que estejam neles, mas os que dão fruto, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais frutos ainda. E aqui há uma ação numa árvore, são dois pontos, na verdade são duas ações, o corte e a poda. Nas duas situações, a árvore vai sofrer, ela vai sentir o impacto. Só que no corte, o intuito é eliminar a árvore, é tirar ela de cena, é fazer com que ela deixe de existir. Não diferente, a poda também é um corte, mas são cortes precisos. Quando se faz uma poda de uma árvore, nós cortamos os galhos que estão atrapalhando o crescimento daquela árvore, que está impedindo com que ela cresça, com que ela alcance a maturidade para frutificar. E assim o Senhor faz conosco. Quantos irmãos já ouviram falar de alguém que se converteu, que aceitou Jesus, e parece que a vida desmoronou? Parece que tudo caiu. Nossa, como aumentou a tribulação. É necessário, irmãos, que Ele nos pode, que tire tudo aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento, porque senão nós não vamos dar frutos. O Senhor sabe o que faz conosco, Ele sabe como lidar com cada um de nós, Ele sabe qual galho cortar.
Se ele cortou uma ponta, se uma galha tem 2, 3 galhos, ele sabe qual que tem que cortar. Qual o galho principal que passa o veio. Ele diz que vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho dado. Ou seja, a própria palavra de Deus, que nós aprendemos e aplicamos, ela tem nos limpado. Mas ele continua dizendo, mas continue unidos comigo, porque eu continuaria unido com vocês. Pois assim como o ramo só não dá fruto, quando está unido à planta. O ramo só dá fruto quando está conectado, quando está ligado à planta. Nós não podemos dar fruto em nós mesmos. Como é que pode cortar um galho e deixar ele solto, ele frutificar? Só um milagre do Senhor, como aconteceu com a vara de Arão na Arca da Aliança. Porque para Deus nada é impossível. Ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E essa é uma outra questão. Nós temos que produzir frutos? Temos, mas dignos de arrependimento. Isso nos leva a crer que também há frutos bons e frutos maus. E nós temos que nos esforçar de vivermos de acordo com a palavra de Deus, negando a nossa vontade, o nosso querer no dia a dia, para que o fruto que venhamos a produzir seja um fruto de arrependimento. Porque ele diz que o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto bom é cortada. Toda árvore que não der fruto bom, que não produz fruto bom, é cortada. O que encobre as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas infrações, as nossas faltas, isso nos atrapalha. Isso não deixa com que a gente prospere. É preciso nós confessarmos a Deus tudo aquilo que a gente faz de errado. A questão é que muitas vezes a gente faz coisa de errado que não percebe, mesmo dentro de casa ou no trabalho. Já está até no automático. A maneira de falarmos com alguém. Nós temos que a todo momento estar nos perguntando: é assim que Jesus responderia? É assim que Jesus faria? O que encobre as transgressões nunca prosperará. Nós não podemos esconder isso de nós. Nós temos que estar o tempo todo buscando o que está nos atrapalhando, ter mais intimidade com o Senhor. E tem que haver um arrependimento verdadeiro e genuíno, tem que haver a mudança. Se eu brigava com a minha mulher, eu tenho que me comportar. A cada dia eu tenho que buscar mudar, eu tenho que me esforçar, ainda que me doa, ainda que eu chore, ainda que o meu eu queira gritar, eu tenho que pegar o pescoço dele e estrangular. O meu eu não pode falar mais do que o meu eu espiritual, do que o novo homem. É necessário que ele cresça e que eu diminua todos os dias, até o último dia das nossas vidas, meu irmão. É uma luta diária, é o negar-se a si mesmo todos os dias. E não é fácil. Eu vou te dizer que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, porque nós estamos no mundo. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês são capazes também. O reino de Deus é tomado à força. A palavra nos garante que nós temos que nos esforçar para tomarmos posse do reino. E o reino começa dentro de nós, matando a nossa vontade, as nossas transgressões, tudo aquilo que está no mundo, que é do mundo, é contra Deus. A palavra diz que as coisas do mundo é inimigo de Deus. Não é fácil ser cristão. Não é simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus, levantar a mão e falar: estou salvo. Não é bem assim, meu irmão. Nós estamos num processo de santificação após a aceitação. E o Senhor não vai fazer isso por nós. Esse é o nosso trabalho.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus e chorou amargamente. Pedro se arrependeu genuinamente. Pedro viu aquela arrogância, aquela vaidade, o orgulho que ele tinha no coração, e durante o processo de que ele andava com o Senhor, ele não havia percebido. Mas chegou o momento de que ele foi podado, ele foi tirado a arrogância, a vaidade, o orgulho, para que ele crescesse, para que ele amadurecesse, para que ele desse frutos. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão. E ele disse: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi estava sendo limpo neste momento. Aqueles ramos de mentira, adultério, assassinato que estava impregnado em seu coração, o Senhor teve que retirar. E Davi era segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz isso não porque ele erra, porque Davi errava, mas ele aprendia com seu erro. E esse é o ensinamento para nós a cada dia. Às vezes nós erramos 1, 2, 3, 4 vezes os mesmos erros. Tudo bem, meu irmão, mas nós temos que aprender, porque senão a gente não vai amadurecer, a gente não vai crescer. Isso é uma busca diária. Aquele cego diz que olhava homens como árvores andando. Eu entendo, meu irmão, que é assim que Deus nos vê. E o que aconteceu com Jonas? Vejam, mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Ele prevaricou. Prevaricar, deixar de fazer, deixar de cumprir o dever por interesse ou má fé. Quantas vezes nós prevaricamos nas coisas do Senhor? Nós sabemos que temos que fazer e não fazemos. Essa palavra falou muito forte no meu coração. E muitas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor não me escuta, o Senhor não responde a minha oração. E a culpa está em nós, meu irmão, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que todas as vezes que nós buscarmos, Ele estaria conosco. E a lista não acaba aqui, segue. Existem eles exemplos na Bíblia. Lá em 2 Crônicas vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tem que se humilhar, meu irmão. Se humilhar é se esvaziar, é não ter razão, mesmo diante de uma discussão em que supostamente você esteja certo. Você não está certo porque você não pertence mais a você. Você agora é de Cristo, você não tem mais razão. Jesus nos disse: o maior entre vós que se humilhe, que sirva. Quando Ele nos instruiu a pedir perdão, Ele não mandou você perguntar quem é que estava certo. Ele falou: perdoe. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ter intimidade, estar próximo, olhar para mim e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Converter dos maus caminhos. Senhor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Que maus caminhos são esses? Orgulho, vaidade, falta de perdão. Examine-se o homem a si mesmo.
e rasgue o coração em vez de rasgar as vestes quando faziam os fariseus. Nós temos que abrir, rasgar o coração. A palavra rasgar não diz desabotoar. Se prostre diante de Deus no seu quarto. Pergunte ao Espírito Santo: o que eu estou fazendo que está contra a tua vontade? Porque eu não ouço mais a tua voz, Senhor. Nós temos que nos converter verdadeiramente ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e Ele tarda em se irar conosco. A caridade está no seu coração. É necessário, meus irmãos, é necessário que nós examinemos a todos os dias, em todo momento. Se você sair para ir na padaria, quando você volta, você pode ter cometido uma ação contra Deus. Como assim? No trânsito, alguém te deu uma fechada, você acabou de orar, saiu de casa, levou uma fechada, já se irou. Precisamos exercitar isso todos os dias. Eu falo por mim, meu irmão. O Senhor tem trabalhado em meu coração de uma maneira poderosa e tem me confrontado. A vida não é mais minha. Eu fui vendido para o Senhor. Ele me comprou por um alto preço. Eu não tenho mais direito sobre mim. O Senhor, quando olha para você, quando olha para mim, quando Ele nos vê, Ele espera colher algum fruto. Fruto bom. Observe essa ilustração. Olha o que aconteceu quando Jesus vinha da distância aquela figueira que tinham folhas grandes. Não era a época do figo, mas algumas figueiras dão fruto fora da época. E uma figueira com folhas grandes, folhas crescidas, ela já deveria ter figos verdes. Então Jesus foi ver se havia algum figo nela, porque ele estava com fome. E quando se aproximou não encontrou nada, a não ser folhas. Externamente ela aparentava ter frutos. Ela dava sinais de que tinha frutos. Aos que olhavam de longe, achavam que ela tinha frutos. Mas quando se aproximou, ele viu que ela não tinha frutos. Olha o que Jesus disse à figueira. Jesus amaldiçoou a figueira. Não por maldade nem por capricho, meu irmão, mas para nos dar um exemplo. Para nos ensinar que nós devemos dar frutos a tempo e a fora de tempo. Nós devemos falar do Senhor a tempo e a fora de tempo. Aleluia, Senhor. Jeremias vai nos dizer: ele será como a árvore plantada junto a boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele quem, meu irmão? Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que vive de acordo com a palavra do Senhor, aquele que entende que não vive mais para si mesmo. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se aflige quando chega o calor, quando chegam as provações, quando chegam as lutas, porque as suas folhas estão sempre verdes, estão vivas, cheias de vigor, porque tem fé. Não sofre de ansiedade, não se preocupa porque sabe que temos um provedor que tem cuidado de nós, que nada se abate, que está estruturado na rocha, que é a palavra do Senhor, que nos garante a vitória em todas as áreas da nossa vida. E durante o ano da seca não deixará de dar frutos.
dará fruto a tempo e a fora de tempo. Não tem estação determinada. Ele vai frutificar sempre. Olha que o Senhor nos diz aqui em Romanos, meus irmãos. Vocês foram enxertados na videira verdadeira. Você foi cortado de uma oliveira brava por natureza. Nós nascemos de novo, é isso que está dizendo aqui. Nós fomos enxertados na videira verdadeira e fomos retirados da oliveira brava. Nós nascemos de novo. Nós saímos do mundo, portanto nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Esse é o sinal do cristão. Tiago diz: pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus, que vai contra a sua palavra. E daqui, meu irmão, com esse versículo nós podemos sondar nosso coração. Pecado é qualquer ato, qualquer sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Nós estamos vivendo conforme o padrão do mundo ou o padrão de Deus. E para sabermos, nós temos que conhecer a sua palavra. Nós temos que examinar a Escritura, porque a palavra de Deus diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Examine as Escrituras, porque elas falam de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu e você, meu irmão, que possamos buscar a luz da palavra do Senhor. Se há algum fruto em nós digno de arrependimento. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo. O Senhor está nos falando isso. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não vou julgá-lo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Mas quem rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. Jesus está dizendo que o meu papel não é julgar. Não nesse momento. Eu vim salvar. Eu vim trazer as boas novas. Eu vim trazer a verdade. Eu vim mostrar o caminho da salvação. Eu não estou preocupado com julgamento. Porque a palavra cumpre esse papel. Para isso ela veio, para julgar. E é o que ela tem feito no meu coração e no seu coração. Para que no último dia nós possamos, Pai, estar ao teu lado, à tua direita. Certa vez, meu irmão, eu, como fazia todas as tardes, eu estava molhando os pés de mamão que tinha aqui em casa, 5 pés de mamão. Isso correu mais ou menos no ano de 2017. Eram 5 mamoeiros. A casa estava na construção na época, no condomínio tinha poucas casas e eram longe umas das outras. Enquanto eu olhava aquelas árvores, eu pensava comigo: já faz mais ou menos 6 meses que eu plantei esses mamões. Eu estou achando que ele não vai dar fruto. Eu acho melhor cortar. Irmão, quando eu acabei de pensar isso, eu estava sozinho naquele dia, sozinho no quintal. Isso era de tardezinha, por volta de umas 17 horas, quando o sol estava se pondo. E eu mal acabei de pensar. E eu ouvi uma voz bem suave e bem firme no meu coração que dizia assim: meu irmão, se você molhar, elas não vão morrer. Mas se você não adubar, certamente elas não vão dar frutos. Aquilo me deixou arrepiado e assombrado. E no primeiro momento, meu irmão, eu não havia entendido e fiquei calado e pasmo, amedrontado e arrepiado. Foi a primeira experiência que eu tive com Ele, com o Espírito Santo. Aleluias.
mas eu nunca esqueci. E todas as vezes que eu falo sobre esse testemunho, meu irmão, eu sinto como se ele estivesse do meu lado me observando. O que precisamos fazer de verdade, meu irmão e minha irmã, é cuidarmos um dos outros, ao invés de condenar. Precisamos cuidar um dos outros. Precisamos assistir aquele irmão que está passando por algum tipo de necessidade, aquele irmão que tem dificuldade, em qualquer área da sua vida, onde Deus tocar no seu coração, no meu coração. Se Deus tocar no seu coração para levar o alimento, leva o alimento. Se é para levar um dinheiro, leva o dinheiro. Eu não sei, Deus age de tantas formas, mas precisamos cuidar um dos outros. É isso que Jesus nos ensinou. Esses frutos do arrependimento é para o próximo. Uma árvore não dá fruto para si mesma. Uma árvore, quando dá fruto, ela não vai comer esse fruto. Imagine um pé de manga, repleto de mangas. Como que essa mangueira vai comer esse fruto? Esse fruto é para ajudar o próximo. Nós nascemos em pecado, mas nós renascemos em Cristo e somos novas criaturas. Nós trabalhamos no mundo, mas não para o mundo. Nós trabalhamos para o reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é amor. E nós temos que falar isso para nós todos os dias. Se preciso for, faça uma frase e coloque no seu espelho. Eu sou de Cristo, eu nasci de novo, eu nasci para servir. Eu não sou daqui. Eu vou subir, como disse o irmão Lázaro, que Deus o tenha. Ele disse, ainda bem eu vou morar com Deus. No decorrer da semana, quando eu estava preparando essa palavra, meu irmão, não foi fácil. Passou filmes e filmes na minha cabeça. E o Senhor tem me mostrado. Nós temos que buscar cada dia mais a humildade e a dependência dEle. Dependência não para que Ele venha nos sustentar, porque Ele já faz isso. Desde que nós nascemos. A dependência de buscarmos ouvir e viver a Tua palavra. Jesus, quando esteve no mundo, Ele não construiu casas. Ele não tinha um projeto social de fazer a casa própria, de dar Bolsa Família. Ele queria salvar a alma das pessoas. Não que a gente precise disso, não é isso que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que aquele que exercita o corpo, pouco proveito tira. Nós temos que cuidar da alma. Suprir nossos irmãos com o que nós temos, com o que nós temos sobrados. Eu olho para o guarda-roupa, se tem roupa que eu não uso, eu tenho roupa demais, eu tenho que ajudar alguém. Desde que o mundo é mundo, existe muito dinheiro e ouro no mundo. E os ricaços, os poderosos, se foram. E a riqueza ficou espalhada, e assim sempre vai ser. Ninguém jamais levou nem vai levar nada deste mundo. O que o Senhor nos confiou é para nós, para o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que possamos entender, meus irmãos, que servir a Deus acima de tudo é servir o próximo. Jesus diz, para isso eu vim, para servir. Para isso eu vim, sede meus imitadores. Dei minha vida por vocês.
Eu quero orar com você, meu irmão. A palavra vai se encerrando por aqui. Feche seus olhos. Senhor, ouvimos a Tua palavra e nos rendemos aos Teus pés. Nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor, e declaramos que somos Teus servos. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Nós sabemos, Senhor, que não somos dignos. Pecamos contra Ti todos os dias, Pai. Pedimos que o Senhor nos mostre onde estamos errando. Entra no nosso íntimo, Pai, e nos revele. Abra os nossos olhos e nos dê entendimento e discernimento. Nos ajude, Senhor. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê forças para confrontar, para reparar tudo aquilo que nos tem afastado da Tua presença. Remova todo o esfriamento, todo o desânimo, toda a falta de reverência, Pai. Toda a falta de amor genuíno ao nosso irmão, ao nosso próximo. A falta de perdão. As mágoas mais ocultas, Senhor Deus, que tivemos ou temos por alguém que muitas das vezes nem sequer lembramos mais, que está atrapalhando o nosso caminhar diário com o Senhor. E de coisas do mundo que muitas vezes nos apegamos. Não, Senhor Deus. Não retire Teu Espírito Santo de nós. Senhor, ajuda-nos nas nossas transgressões, na violação da Tua palavra. Manifesta a Tua glória em nossa vida, Pai, em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, em nosso relacionamento com o vizinho, com o irmão, com o colega de trabalho, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus. Precisamos de Ti. Ó Senhor, nos fortaleça. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós Te rogamos. Não temos força em nós mesmos. Não há nada em nós que Te atraia, Senhor Deus. Não há nada em nós que podemos Te oferecer. Nem que tivéssemos, Senhor Deus, todo o ouro e toda a prata do mundo, Senhor Deus. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Pai. Queremos ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Queremos ouvir. Queremos sentar numa cadeira e ouvir o Senhor. Nós estamos aqui para Te servir, Senhor Deus. Te agradeço, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia imerecida. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que possamos analisar-nos a cada dia, irmãos. Possamos nos examinar a todo instante. O programa vai acabando por aqui. Mas não perca a programação da rádio. Compartilhe, irmão, divulgue. Essa é uma maneira de você evangelizar alguém. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eu agradeço a todos os irmãos pela audiência, pela participação.
por reservar um minuto para ouvir a palavra do Senhor. Espero que ela tenha falado ao seu coração, meu irmão, assim como tem falado ao meu. Assim como ela tem me confrontado a rever o que eu estou fazendo e vivendo. Não perca, irmão, sexta-feira agora tem um programa Caminho e Verdade com o pastor Marconel Tavares, 8 horas da manhã. Deus quer falar com você, meu irmão. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Amém, meu irmão? Deus abençoe e os guarde em nome do Senhor Jesus. E até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Amém? Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão meditasse nesse louvor, para a glória de Deus. Até breve. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio